Deus poderoso em um mundo tenebroso. Um tema forte e que nos chama a atenção sobre como podemos lidar com um mundo que está distante de Deus. No século XIV se inicia um movimento renascentista, que vai durar até aproximadamente o século XVI. No movimento renascentista, pintores, artistas e cientistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, tiram então aquele que era o centro da teoria da Europa até aquele momento, que era o Deus, o Cristo, e colocam um homem. Todos os irmãos já viram em algum momento da vida o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Aquela ideia de que o homem está no centro e toda a cultura e toda a vida deve ser avaliada a partir desse homem. E nós chegamos em um momento onde isso já não é mais surpreendente, pois é o nosso padrão. Talvez muitos de nós, mesmo vivendo uma das eras mais tranquilas para o cristianismo, ainda assim acreditamos estar em um mundo tenebroso. Ouvimos rumores de guerra, vemos a internet surgir como uma ferramenta que é muito mal utilizada, pessoas sendo agredidas, feridas e canceladas. Nós vemos pessoas que a cada dia e a cada momento estão mais distantes umas das outras. Vemos então um mundo que se torna um palco para que os indivíduos cresçam e se tornem cada vez maiores. Para as pessoas então, sucesso de uma vida é ser lembrado. Pessoas que negam o chamado a uma família, que negam o chamado a amizades, que se negam a ter relacionamentos em prol de serem lembrados. E então o que nós fazemos? Aplaudimos. Pois indivíduos que se priorizam são bem vistos. Nós conversamos na mensagem, no sermão passado que eu preguei, sobre quanto o nosso mundo nos leva a querer amar a nós mesmos. E sobre como amar a nós mesmos é um privilégio, é algo bom, é algo que dá prazer. Porque, na verdade, no centro da avaliação estamos nós. E por mais que o dia esteja ensolarado, que nossos irmãos estejam sorrindo, já não conseguimos mais chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Porque a única coisa que importa é o como estou me sentindo hoje. E talvez esse seja o mundo tenebroso em que estamos vivendo. Um mundo em que estamos escondidos em nossa própria sombra e perdidos em nossos próprios corações. Por isso então, essa série sofreu uma mudança de nome. Ela se chamaria Este Mundo Tenebroso. Mas então observamos que se fizéssemos isso, estaríamos diminuindo aquele que é o Deus poderoso que está agindo nesse mundo tenebroso. O grande ponto é que por mais que achemos que todo sucesso está preso e arraigado a quem nós somos, existe um Deus que está governando a história. E por mais que a nossa interpretação acredite que nós somos o centro, Deus ainda é o centro de toda a história. Pouco a pouco, então, fomos enganados desde o momento onde nascemos a acreditar que somos nós os protagonistas das nossas histórias. Por isso, James K. Smith vai falar assim: da perspectiva pós-moderna não existe realidade objetiva, verdade objetiva, valores objetivos, razão objetiva, e assim por diante. Todas essas coisas são construções sociais, criações de práticas linguísticas, como tais são relativas, não a indivíduos, mas a grupos sociais que compartilham a narrativa. Acreditamos então que a verdade já não mais pertence às escrituras, a um grupo ou a uma base que nos diz o que é a vida e o que é a realidade. Porque a realidade é interpretada dentro do grupo onde estamos. Tiramos Deus de foco, tiramos a visão coletiva, tiramos tudo isso de foco, porque o que importa é o que eu acho,
E então, nesse momento, nas discussões em casa, com os nossos cônjuges, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos namorados, com as nossas namoradas, surgem aquelas frases: essa é a sua verdade e essa é a minha. Como se fosse possível que essas duas verdades coexistissem, porque o que importa, no final, é o que eu creio. E é por isso que quando a protagonista da novela trai o marido, nós, levados para aquele sentimento romântico, achamos que é bom. Mas quando é o vilão que o faz, como é horrível. Porque então relativizamos aquilo que é bom e aquilo que é errado. Quando o Neymar trai sua esposa, você vê vários crentes, inclusive, defendendo ele nos comentários. Mas quando a Virgínia vai na CPI das bets, como foi essa semana, se torna algo extremamente errôneo e errado. Por quê? Porque depende do nível de afinidade que eu tenho com a pessoa, se ela está certa ou se ela está errada. Tiramos Deus do centro, tiramos Deus do seu trono e colocamos nossas próprias opiniões. E é por isso, querido, que não estou falando sobre algo que é apenas do mundo, mas estou falando sobre uma realidade das igrejas. Nós não conseguimos mais andar juntos, porque se a nossa opinião não for ouvida, se a nossa opinião não for obedecida, então já não quero mais caminhar com a pessoa que está ao meu lado, porque não me importo em amá-la, não me importa em me sacrificar por ela, mas ela tem que se dobrar às minhas vontades. E sendo bem sincero, como alguém que provavelmente antes de nascer já era batista, e só não nasci na igreja porque nasci numa quinta-feira e não num domingo, quantas vezes eu vi pessoas que cantavam que eram um coro assim bem ajustados, mas que não conseguiam conviver por não gostarem de detalhes do outro. Deus já não é mais o critério maior para a avaliação das nossas vidas. Não é mais em Cristo que eu me espelho. Já não há mais nele que eu me foco. Já não é Ele quem eu quero ser e quem eu quero imitar. Mas eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Porque eu sou o centro da minha história. A carta de Pedro lida com um contexto muito mais complexo, mas que também envolve essas mesmas crenças. Pedro escreve um pouquinho antes do ano 64. Não sabemos se 60, 61 ou 63. Mas sabemos que Pedro agora está chegando no final da sua vida. O ano 64 é o ano em que se inicia a perseguição de Nero. E é nela que esse mesmo Pedro que nos escreve essa carta vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque não aceita morrer como seu Senhor. Seus dias estão chegando ao fim, mas a preocupação de Pedro é olhar para uma igreja que está sofrendo e que está às portas de um sofrimento muito maior. Ao olhar para tudo isso que está acontecendo, para esse mundo tenebroso que os persegue, e dizer: há esperança. Em meio à perseguição, à morte, à dor, ainda há esperança. E não somente há esperança, mas há motivo para estarmos firmes e fortes, para respondermos a qualquer um, quando nos perguntarem qual é a sua esperança. Pedro olha para pessoas que estão sendo perseguidas, oprimidas e negadas, e diz: há motivos para permanecer na caminhada. Daqui a pouco, logo depois, provavelmente muitos desses irmãos que leram essas cartas foram mortos das formas mais cruéis imagináveis. Lembre-se que Nero é alguém que tinha uma ideia totalmente contrária sobre iluminação noturna nas cidades. Sabe como Nero achou uma boa ideia para iluminar Roma durante a noite? Amarrar cristãos em madeiros, os untar de piche e jogar fogo neles, para que eles ardessem durante toda a noite e iluminassem as cidades. É o mesmo homem que, depois de queimar metade de Roma,
culpa os cristãos. É o mesmo homem que vai colocar pessoas para serem devoradas por leões, crucificadas ao vivo, decapitadas, chicoteadas, apedrejadas, afogadas, queimadas em óleo e em tantas outras formas criativas para matar cristãos. É isso que está à porta desses irmãos. E então Pedro olha para tudo isso e diz para essas pessoas: não olhem para esse mundo tenebroso. Não olhem a partir daquele sofrimento que vai vir. Não temam o sofrimento que vocês irão sofrer, mas temam ao Deus poderoso e confiem que Ele está cuidando das suas vidas. Abra comigo 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. O autor vai nos dizer assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Pedro já é um velho conhecido nosso, talvez um dos personagens bíblicos de maior proeminência. Nos lembramos da primeira pesca maravilhosa, nos lembramos de Pedro sendo chamado agora para ser pescador de homens. Nos lembramos do Pedro que pergunta a Jesus e que afirma a Jesus que ele é Cristo, o Filho de Deus. Nos lembramos de Pedro dizendo que Jesus não seria morto, enquanto Cristo disse: para trás de mim, Satanás. Nos lembramos de Pedro na última ceia dizendo: Senhor, por teu nome morrerei. Mas também lembramos de Pedro que ao mesmo tempo, quando os soldados surgem, corta a orelha de mal, e ao perceber que não teria chances, se esconde e nega o seu Senhor 3 vezes. É o mesmo Pedro que, ao se encontrar com o Cristo ressurreto, se assenta ao seu lado e ouve uma das perguntas mais profundas das Escrituras: Pedro, tu me amas? Após isso, ele vê o Cristo sendo assunto aos céus, depois de 40 dias se relacionando com o Cristo ressurreto. E depois de mais 40 dias, ele vê o Pentecostes e faz a primeira mensagem da história da igreja, onde 5.000 pessoas se convertem. Pedro é aquele mesmo que vai se sentar na mesa dos judeus quando vê eles chegando, para que não seja visto com os gentios, e vai ser repreendido por Paulo. Pedro é o mesmo que vai entregar a sua vida em amor a Cristo. É esse o homem que nos escreve essa carta. Agora, mais maduro, mais experimentado, com a marca daqueles chicotes que nós lemos em Atos nas suas costas. O homem que diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. O homem que já viu seus amigos apóstolos serem mortos, e que nesse momento já viu a igreja ser expulsa de Jerusalém. Um homem que agora já não vê mais a vida como se ela fosse uma longa caminhada, mas já identifica pelo que está acontecendo ao seu entorno, que o seu fim está próximo. Um homem que em poucos anos será crucificado ao lado de sua esposa, e não aceitará morrer como Cristo morreu, e é crucificado de cabeça para baixo, porque não se via digno de morrer como seu Senhor. Um homem que entende o sofrimento profundamente, um homem que teve um relacionamento com Cristo profundo, e que decide morrer por essa causa. Então ele se vale do seu título de apóstolo de Jesus Cristo,
Um homem que não vem trazer sua própria mensagem, um homem que não vem trazer seu próprio significado, um homem que não fala aquilo que ele quer falar quando ele quer falar, mas um homem que transmite a mensagem do seu Senhor. Alguém que não fala simplesmente o que quer falar quando quer falar, mas um homem que antes é impetuoso, agora demonstra mansidão ao se comunicar com seus irmãos. Mas quem são essas pessoas a quem Pedro escreve? Provavelmente são judeus que, após a queda de Jerusalém e após a grande perseguição judaica aos cristãos, foram expulsos e se espalharam por toda a Ásia Menor. Pedro escreve agora a pessoas que já estão sofrendo. Lembrem-se, queridos, não era o século 21. Não havia opções para pessoas que cresceram em um lugar e foram expulsas de lá. Não era tão simples encontrar casa, trabalho, abrigo e segurança. Essas pessoas cresceram em uma sociedade patriarcal, onde o pai passava a profissão para o filho, e junto com a profissão, as terras e a segurança de uma família. Quando essas pessoas se converteram, foram expulsas de Jerusalém, foram expulsas do meio das suas casas, perderam seus empregos, suas moradias e sua segurança. Pessoas que foram espalhadas por lugares onde não conhecem ninguém, aonde agora precisam de uma hospitalidade, mas não uma hospitalidade de uma tarde, de um café gostoso. Como a gente fala, nossa, eu gosto de receber pessoas em casa. Por quanto tempo? Por umas 2 horas. Não é dessa hospitalidade que essa igreja demonstrava. Sabe qual é a hospitalidade que essa igreja mostrava? Quando famílias inteiras vinham sem um teto para onde morar, e essas pessoas nos chamavam para morar juntas. Eles não conheciam essas pessoas, não eram amigos profundos, não eram familiares, mas eram irmãos em Cristo, e isso era mais importante. É dessas pessoas que estamos falando. Estrangeiros, em uma época onde a xenofobia era muito maior do que hoje em dia, onde o estrangeiro era visto como ladrão e inimigo. Mas pessoas que têm um grande privilégio, elas foram escolhidas. No judaísmo, isso é um grande presente. Eles acreditavam que o povo judeu havia sido pensado entre meio a outros povos por Deus, separados por Deus para um propósito que Ele dava. Separados por Deus, isso era o seu privilégio. Terem sido amados por Deus e escolhidos por Deus. Essas pessoas, por mais estranha, escura e difícil que esteja sendo a vida delas, elas se alegravam, porque estavam passando isso, por terem sido escolhidas por Deus. Elas entendiam que havia um grande valor em serem abandonados por sua família, perderem seus bens, perderem sua segurança. E talvez até agora, nesse momento onde eu expulso todas as dificuldades que eles estão passando, vocês estão com dó, pensando, que tristeza, que dó dessas pessoas. Mas sabe como essas pessoas enfrentavam tudo isso? Com alegria, porque para eles era uma honra sofrer por Cristo. Talvez hoje na nossa sociedade o valor está intrínseco a quem nós somos e ao que nós fazemos. Então talvez muitas pessoas a verem o Elias e falarem algumas vezes na rua assim, ele é pastor. As pessoas até me cumprimentam. Algumas vezes eu vou em algumas igrejas que as pessoas não me cumprimentaram, mas quando falam que eu sou pastor, elas falam, graças a Deus. Porque o valor para as pessoas não está no Elias, está naquilo que o Elias faz. Mas para essas pessoas, o valor da vida delas estava no a quem elas serviam. Minha vida é boa, eu estou feliz, porque eu tenho a honra de servir ao Cristo. Talvez na nossa mente não faça sentido, mas muitas dessas pessoas, na época de Cristo, se voluntariavam à escravidão, pois entendiam que era uma grande honra serem escravos de uma pessoa com um nome forte. Eu sou escravo de Nero, eu sou escravo do general. Isso para eles não era uma vergonha, não era um medo, mas era uma honra, um motivo de orgulho, poderem falar em nome dos seus seguidores.
E é isso que Pedro está falando, quando ele diz a esses irmãos, e lembra eles que eles são escolhidos por Deus, que é um valor que não pertence a eles, que não tem a ver com eles, que não tem a ver com o que eles podem dar ou entregar, mas tem a ver com quem os escolheu e quem os chamou para servir, ou a quem eles estão servindo. E por mais que eles sejam estrangeiros, em terra estranha, eles foram escolhidos por Deus. E essa é a beleza que Pedro vai continuar então nos dizendo no versículo 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Para Pedro, então, a coisa mais importante que esses irmãos deveriam ter em foco é que eles não estão vivendo a sua própria história. Pedro então relembra para esses irmãos que eles são meros personagens coadjuvantes na história da redenção. Que o grande privilégio deles é que eles foram colocados em meio a uma história de salvação na qual Deus Pai os escolheu, o Espírito está os santificando e o Cristo os purifica. E diferente do que o mundo nos diz hoje em dia, nós não somos chamados para vivermos e representarmos nossa própria missão. Nós não olhamos para o mundo mal com alegria, porque somos muito bons, corajosos e fortes. Não olhamos para o mundo mal com entusiasmo, porque não temos medo. Não olhamos para o mundo mal porque nós somos muito bons e valentes. Enfrentamos tudo isso porque entendemos que essa é a história de Deus e essa é a missão dele. Não estamos aqui para que o nosso nome seja lembrado. Não nos tornamos mais santos para que tenhamos argumento. Nos tornamos mais santos para a honra e glória do nome de Cristo. Nos tornamos santos porque temos um Deus que na eternidade nos escolheu e nos chamou para sermos seus representantes nessa vida. E servimos ao Cristo, que pagou um preço com o sangue que era nosso. Uma dívida que de forma solitária nunca conseguiríamos pagar. Por isso, a história desse mundo tenebroso não tem a ver com nossa coragem, ânimo e perseverança, mas tem a ver com Deus que nos fortalece, nos anima e nos prepara para encarar essa vida. Atualmente nós já usamos, tanto na sociologia como na teologia, o termo de que vivemos na era pós-cristã. Já não mais vivemos numa era de relativismo, mas vivemos numa era onde as pessoas abandonaram a moral, abandonaram o caráter, abandonaram a ética cristã. Vivemos em uma época onde as pessoas viraram as costas para a cruz e onde Cristo virou mais um entre todos os deuses que essa cultura adora. Para essas pessoas, o que Jesus fala tem tanta importância quanto o que Gandhi falou. Para essas pessoas, a voz de Cristo tem tanta importância quanto a voz do seu político favorito. Para essas pessoas, a voz de Cristo tem tanta força quanto a vontade do seu próprio coração. Cristo foi abandonado. E talvez para nós isso nos traga medo. Porque onde estará a igreja daqui a 40 anos? Onde estarão os crentes daqui a 40 anos? E se o Brasil começar a perseguir os cristãos, o que faremos? Faremos o que os nossos irmãos fizeram. Continuaremos firmes na missão que não é nossa. É por isso, queridos, que por mais escuro que tenha sido o tempo onde os cristãos passaram, a igreja floresceu, cresceu e testemunhou. Por mais que as trevas tentassem, a luz de Cristo que brilhava a partir dos cristãos nunca foi apagada.
e sempre foi preservado alguém que era fiel a Deus. Olhem a nossa história. Quando imperadores tentaram acabar com o cristianismo, perseguindo, oprimindo e os transformando em chacota, Justino Mártir vai nos dizer que o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. Quando os matavam, o Evangelho crescia mais. Quando a igreja se tornou política, perdeu seus olhos e começou a buscar ganhos financeiros, ganhos geográficos, Deus levantou homens e mulheres que estavam dispostos a morrer para que pessoas conhecessem a Deus. Porque as bases da igreja cristã nunca estiveram na capacidade dos homens, mas sempre estiveram na fidelidade às Escrituras, mas principalmente em um Deus que está agindo. Nós não cremos em um Deus que está sentado no céu, olhando e assistindo o jogo do Corinthians, sem se preocupar com o que está acontecendo aqui embaixo. Nós cremos em um Deus que intervém na história. Ele não é um Deus apático, que deixa os seres humanos viverem como querem, sem interferir, mas Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que intervém. E é isso que a vida do Cristo comunica. Deus ainda está agindo. E por mais que nós olhemos para o mundo e falemos, está muito difícil, nós não estamos vendo pessoas se convertendo, nós não estamos vendo crentes amadurecerem, mas creia, Deus ainda está agindo. Porque se vocês olharem para o que Pedro está falando, a missão ao qual Ele nos chamou tem mais a ver com Ele do que conosco. Quando vamos pregar o Evangelho, pregamos o Evangelho a pessoas que Deus conheceu de antemão. E quando alguém se converte, nós podemos ter convicção e alegria de que Deus escolheu. Sabe quando nossa vida está difícil e a gente fala que não consegue vencer o pecado? Precisamos estar felizes e saber que é o Espírito Santo que nos santifica. E o próprio Pedro vai dizer nessa carta que Deus já nos deu tudo o que precisávamos para a vida de piedade. E quando achamos que não conseguiremos nos salvar, nos lembramos que é o Cristo quem morre na cruz do Calvário, e é Ele quem nos alcança. E essa é a beleza do mundo tenebroso de Deus poderoso. E é por isso que a gente canta, não é? Que por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Não é isso que a gente fala? Que por mais que esse mundo seja tenebroso, odeie os crentes, odeie quem nós somos, odeie ao Cristo, tente apagar essa luz, como João vai falar. Com nossos olhos em Cristo, podemos continuar marchando. E é isso que Francis Schaeffer vai dizer no século passado. Assim, pois, as duas colunas distintivas da igreja primitiva eram um golpe combinado e completo contra o humanismo. A autoridade ficava fora da mutável jurisdição humana, e assim o acesso pessoal de cada indivíduo ao Deus eterno e santo se baseava não nos atos morais ou religiosos relativos ao homem, mas na absoluta e definitiva obra, e por Ele, Deus infinito, de Jesus Cristo. Tudo isso fazia que o homem fosse arrancado do centro do universo, de onde havia intentado situar a si mesmo, quando se rebelou contra Deus na histórica queda do Éden, e destruir o humanismo, atacando no próprio coração. E é por isso, queridos, que a igreja continua perseverante, que por mais que Da Vinci acreditasse que o homem vitruviano estava no centro da história, e é a partir dele que temos que medi-la, o Deus Trino continua agindo e intervindo.
E essa história nunca será sobre o ser humano. E é por isso que nos contentamos quando cantamos que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É nele que a história começa. É Ele quem morre no Calvário. E é com Ele assentado no trono, restaurando toda a criação, que a história irá terminar. E por mais que o mundo nos caia, nos mate, nos fira, que mantenhamos nosso coração em uma obra que não é nossa. Não se deixe enganar, queridos. Não são os seus méritos profissionais, não são os seus méritos morais, não são os seus méritos relacionais que farão com que você seja grande. Mas então nos lembraremos do que o próprio Cristo diz a esse Pedro que nos escreve: aquele que quiser ser o maior, que seja o melhor. Porque Cristo nos chamou para sermos seus servos. E quando entendemos isso, podemos usufruir de graça e paz, cada dia mais. Um favor imerecido. Uma graça, um favor que nós não merecíamos, um presente que nós não poderíamos receber. E podemos ter a certeza de que desfrutaremos de paz com Deus. Sabe o que fazia esses irmãos terem alegria mesmo durante a morte? A certeza de que a morte e o sofrimento é só um pedaço da história. Mas quando aquelas pessoas fechavam seus olhos, sendo queimadas por Nero, elas abriam e encontravam seu Senhor do outro lado. E aí lembravam que não morreram por seu nome, mas morreram por de Cristo. Nossos tempos são sombrios. Nós temos medo de fracassar. Mas nos mantenhamos fiéis, porque essa história não é nossa. E se está te faltando forças para enfrentar as dificuldades dessa vida, tenha certeza de que é um Deus poderoso agindo na história. E se você precisar de qualquer coisa, Deus nos deu um privilégio de não caminhar sozinhos. Como tem com essa igreja? Porque nós amamos vocês.